Então hoje nós vamos começar a estudar conselhos do apóstolo Paulo a Timóteo. Amém? Diga comigo, conselhos do apóstolo Paulo a Timóteo. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, nós queremos esta noite entrar em Tua presença mais uma vez, para orar em favor da igreja, da vida da igreja, para que possamos ser agraciados pelo toque do Teu Espírito através da ministração da Tua palavra. Senhor, toca-nos, toca essas vidas, toca cada alma através do Teu Espírito Santo, para ativar dons espirituais, para ativar vida onde há morte, cura onde há enfermidade, libertação onde há escravidão. Pai, eu declaro o nome de Cristo Jesus e o poder da cruz para libertar pessoas esta noite. Amém e amém. Quantos creem que o Espírito de Deus está aqui e que enquanto nós ministramos a palavra, coisas extraordinárias vão acontecer? Porque o Espírito de Deus está aqui, porque Ele está entre nós. E onde o Espírito de Deus está, a Bíblia diz que há liberdade. E eu posso sentir, eu estou sentindo a presença dEle aqui. Eu estou sentindo a graça dEle no nosso meio. E eu quero te encorajar esta noite a você se conectar à presença do Espírito Santo. Você se conectar à presença do Espírito Santo. Amém? Eu quero te convidar a você se conectar. Amém? Eu prometi a semana passada que hoje nós começaríamos uma série de estudos bíblicos ligados aos conselhos que o apóstolo Paulo deu ao seu principal discípulo, Timóteo. Me dá o próximo slide. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 128, do versículo 1 ao 7. Vamos lá. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Diga comigo, te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. De Sião o Senhor te abençoará e verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos. A paz seja sobre Israel. Por que eu quero começar a falar de Timóteo lendo o Salmo 128? Eu quero começar a falar desse tema, desse estudo, conselho de Paulo a Timóteo, e usar este salmo, porque este salmo é um salmo que expressa o que está no coração de Deus para a vida do homem. Note que este salmo, ele é repleto de bem-aventuranças. E uma das coisas que eu amo nesse salmo, me dá o verso 2: feliz serás, diga comigo, feliz serás e te irá bem. De novo, feliz serás e te irá bem.
Eu amo essa sentença, porque de alguma forma na vida é tudo o que nós queremos. Amém? Eu creio que todo ser humano, todo homem, toda mulher, todo casal, toda família deseja que lhe vá bem na vida. Qual é a pessoa que deseja ir mal? Ninguém. Qual é a pessoa que gosta de sofrer? Qual é a pessoa que gosta de se dar mal? Ninguém. A não ser que a pessoa tenha uma tendência natural para o masoquismo. Todo mundo gosta de ir bem na vida, porque essa é a essência das coisas, nos darmos bem. E a palavra de Deus, ela não é contrária a isso. A palavra de Deus, ela é favorável a que nos vá bem. Aliás, o homem foi criado para desfrutar das coisas de Deus. Nada do que você vê, sofrimento, mentira, roubo, corrupção, escassez, doenças, enfermidades, solidão, elas pertencem à vontade de Deus para a vida de algum ser humano. Nada disso pertence ou está na vontade de Deus para a vida do ser humano. Tem seres humanos que imaginam assim, que Deus é um Deus que lá nos céus Ele tem o prazer de planejar e torturar as pessoas. O Deus que algumas pessoas acreditam, parece que Ele tem um botão que de vez em quando Ele aperta para alguém se dar mal e Ele lá fica. Não. Tem crentes que dizem assim: Deus vai te castigar. Maior parte da minha vida eu tinha medo de Deus, porque o Deus que eu conhecia na minha infância, e mesmo depois que eu aceitei a Jesus, o Deus que eu ouvia pregar nos altares, de alguma forma passava pela ideia de que era um Deus que de vez em quando tinha prazer de apertar o botão. Você já não teve essa sensação? Sim ou não? Sou eu que sou doido aqui. Em algumas pregações parece que o Deus vai te castigar. Acontece alguma coisa ruim, Deus castigou. É castigo de Deus. Acabou a gasolina, os caminhoneiros pararam, o Brasil entrou num calcinho pequenininho. Isso aí não é causa ainda. Causa é na Venezuela, que as pessoas estão comendo lixo na rua. Isso aí é uma amostrinha. Parece, e tudo é Deus. Para algumas pessoas. E olha, te prepara, porque Deus vai mandar o pior ainda. Claro que eu sei que existem juízos de Deus que serão derramados sobre a terra no tempo para o qual estão preparados. Tudo isso eu acredito. Mas qualquer coisa negativa que nós vemos, olha, Deus está surrando, Deus está castigando, Deus. Parece que o tempo inteiro Deus está enraivado. Você está comigo? Crentes nunca sofrerão o castigo de Deus. Eu quero dizer isso aqui em alto e bom som. Eu acredito que crentes em Cristo Jesus jamais serão tocados por castigos de Deus. Então, vou dizer de novo, que alguns não entenderam. Eu creio que crentes
jamais serão tocados por castigos de Deus. Jamais. Por quê? Por que eu creio assim? Porque a Bíblia diz que Deus castigou Jesus para me livrar. A metade aqui não entendeu nada. Eu vou dizer de novo. A Bíblia diz que Deus castigou Jesus para me livrar. E se Ele castigou Jesus para me livrar, por que é que vai me castigar agora? Quem cobra uma dívida duas vezes, o que ele é? Não, quem cobra uma dívida duas vezes é caloteiro. Amém? Vamos lá. Quem cobra uma dívida duas vezes, o que é? Cobra uma, pagaram. E ele vai e cobra a mesma dívida de novo, o que é? Bom, se Jesus pagou a minha dívida, o que é que Deus pode cobrar? Você está me entendendo? Se Jesus pagou a tua dívida, o que é que há para cobrar? Você está me entendendo, sim ou não? Aliás, eu estou te falando isso porque Deus não tem prazer em te cobrar nada. Porque Ele já fez isso, Ele já deixou que a sua ira caísse sobre seu filho, para poder te absolver por amor. Por isso que Jesus diz: de tal maneira amou Deus ao mundo, de tal forma Deus nos amou, que Ele deu o seu precioso filho, para eu não ter dívida. Não, mas é que eu quero pagar um pouco. Bom, você quer pagar um pouco porque você deve ter algum problema para entender o Evangelho. É importante que eu assentar isso esta noite. É muito importante. É muito precioso isso. Então eu escolhi começar com o Salmo 128 para que você possa entender que Deus está do teu lado e não contra você. Eu vou dizer de novo: Deus está do teu lado e não contra você. Deus está do teu lado e não contra você. Deus está do teu lado e não contra você. Deus está do meu lado, a favor e não contra mim. Agora sim, eu quero o próximo versículo. Cuidado de ti mesmo e do teu ensino, perseverando nestas coisas, porque fazendo isto te salvará, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Diga comigo assim: porque fazendo isto, de novo, porque fazendo isto te salvará. De novo, te salvará. Agora, tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Diga comigo: todo cristão tem duas responsabilidades. Primeira, salvar-se a si mesmo. Já explico isso. Quem te salva é Jesus.
Mas já eu explico isso. Então diga assim: primeiro, salvar-se a si mesmo. Segundo, aqueles que nos ouvem. São a responsabilidade do cristão. Nós já vamos explicar isso. Amém? Mas antes me dá o próximo slide. A palavra salvarás em grego é a palavra sozo. O vocábulo português deriva do latim salvare, que significa salvar, ou salus, que significa saúde. No grego, a palavra sozo é cognato da palavra soteria, de onde origina a palavra salvação. Tanto é quando você estuda doutrinas bíblicas, quando você estuda a salvação em Jesus Cristo, o nome dessa matéria é soteriologia, doutrina da salvação. E isso significa cura. A palavra sozo ou a palavra soteria, ambas são cognatas e significa cura, diga comigo, cura, recuperação, redenção, remédio, salvação, bem-estar, prosperidade, etc. Segundo o novo dicionário da Bíblia de J.D. Douglas. Me dá agora de novo o versículo de 1 Timóteo 4,16. Tendo essa informação em mente, leia agora isso aqui. Porque fazendo isto, todos juntos, porque fazendo isto, te salvarás. Então diga: fazendo isto, me salvarei. Não está falando aqui da salvação redentiva. Isso só Jesus pode fazer, amém? Diga assim comigo: a salvação redentiva eu recebi de Deus. De novo: a salvação redentiva eu recebi de Deus. Então por que Paulo diz assim? Porque fazendo isto te salvarás. Ele não está falando da redenção. Ele está falando das coisas da vida. Vamos ver se me explico de novo. Ele não está falando da redenção. Amém? Então do que ele está falando? Das coisas da vida. Enfermidade, pobreza, miséria, escassez, matrimônios quebrados, filhos criados fora da presença de Deus, lares destruídos, vidas sem amigos, coisas que nos levam a viver mal. Entenda algo. Por que eu li o Salmo 128? Porque o Salmo 128 diz que Deus quer que te vá, que aquele que respeita a Deus e as leis de Deus e as coisas de Deus levar. Agora, eu fiz questão de trazer a explicação dessa palavra em grego. O que significa sozo, que é o termo que Paulo usa para escrever a Timóteo. Porque fazendo isto, você terá sozo. Ora, será que Timóteo não era salvo? Era salvo. O que Paulo está dizendo? Porque fazendo isto que eu te aconselho, te irá bem. Você receberá a essência do sozo. Te irá bem, diga comigo, te irá bem. Então entenda algo poderoso esta noite. Ir bem na vida não necessariamente é uma questão de ser salvo ou não.
Vou dizer de novo. Ir bem na vida necessariamente não é uma questão de ser salvo ou não. Você está me entendendo? Tem pessoas não crentes que lhe vão bem. Amém? E tem pessoas crentes que lhe vão mal. Estão comigo? Eu vou dizer de novo, porque alguns ficam: o que o pastor está falando? Tem pessoas não crentes que lhes vá, e tem pessoas crentes que lhe vá. Incrivelmente, muitos crentes lhe vão mal. Quando, segundo as Escrituras, les deveria ir. Como les deveria ir? Diga de novo. Segundo as Escrituras, a minha vida teria que ir bem. E por que às vezes nos vai mal? Por que às vezes esse soço não se aplica? Casamento, finanças, saúde, trabalho e um monte de coisa. E isso que eu quero que você entenda. Porque o Evangelho, ele é prático. Diga comigo, o Evangelho é prático. O Evangelho é uma praxis. Não é só o que você crê, também é o que você vive e você é. Por isso que o apóstolo Paulo vai dar a Timóteo essa palavra: tem cuidado de ti mesmo, do ensino. Várias vezes, vários versículos você vai encontrar essa palavra. Tem cuidado, olha como você faz as coisas, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro. Por isso que este ensino se chama Conselhos do apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo. E eu não vou pregar todos os conselhos. Muitos deles são para presbíteros, diáconos, pastores. Eu vou pregar alguns. E os que eu já separei já está para mais de 10, 15. E alguns, porque eu creio que estes conselhos de Paulo podem ajudar a tua vida. Se você pega a aplicação pessoal deste ensino e diz: eu pego para a minha vida. Uau, já estou quase no final e nem abri o primeiro conselho. Me dá o primeiro conselho. Vai ter que pular um slide aí. Então, o conselho de número 1. Diga comigo: cuidado com as falsas doutrinas. Esse é o primeiro conselho que Paulo vai dar a Timóteo. De novo, cuidado com as falsas doutrinas. Olha onde ele está. Me dá o versículo. Quando eu estava de viagem, olha que coisa linda, o rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para ademoestares. Diga comigo: ademoestares certas pessoas. Sabe quando o pastor dá uma dura e alguns ficam tudo bravinho? Queria que você fosse discípulo de Paulo. Olha aqui. Para admoestar. Paulo está dizendo: Timóteo, fica em Éfeso aí e passa a régua num bandinho que tem aí. Laço neles, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente demonstração, o que Paulo está dizendo? A razão pela qual estou te admoestando, puxando a orelha,
vista ao amor que procede de um coração puro e de uma consciência boa e de fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Paulo era de um linguajar refinado, muito refinado. O grego de Paulo era chamado grego homérico, muito refinado. Enfim, o primeiro conselho que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, na sua primeira epístola, carta pastoral a Timóteo, ele diz assim: Timóteo, cuidado com o ensino errado. Você pergunta assim: pastor, o que tem a ver? O senhor diz que esse assunto se trata sobre me ir bem. Eu quero ir bem. Todo mundo quer ir bem? E o que isso tem a ver, o ensino errado, com eu ir bem na vida? O que tem a ver eu fazendo isto, vou ter soço, salvação? Tudo a ver. Por quê? Porque no reino de Deus, tudo depende da fé. Diga comigo, tudo depende da fé. Da forma de fé. O que é uma forma de fé? A forma de crer. Você diz, mas eu creio em Deus. Ok, mas como você crê em Deus? Você me entende que não basta crer, e sim a forma como você crê? Então, a doutrina, a palavra doutrina em grego é a palavra didaquê. Tem inclusive um famoso livro, dos livros mais antigos da igreja, chamado Didaquê, Doutrina dos Apóstolos. A Bíblia diz que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Essa era uma das causas porque a igreja primitiva prosperava, crescia e era abençoada. Prosperava, crescia e era abençoada porque ela perseverava na instrução dos seus mestres. Diga comigo assim: seguir a instrução do meu mestre me abençoa. Isso aqui temos que aprofundar mais. Por que Paulo começa dizendo: Timóteo, tem que cuidar da doutrina, o ensino? Porque dependendo do que você acredita e ensina, vai ir bem na tua vida ou vai ir mal. Porque se você acredita em Deus, mas acredita em Deus da forma errada, vai funcionar? Vai funcionar? Não. Se você acredita que Deus é vingativo, qual é a sua consciência de Deus? Que Ele é vingativo, castigador. E como você se relaciona com um Deus que você acha que Ele nunca está perto, Ele é mau, Ele é um Deus tosco, Ele é um Deus agressivo? Você se relaciona com Deus com medo. Nos dias do apóstolo Paulo, minimamente tinham duas heresias preponderantes: os judaizantes e os gnósticos.
Basicamente, tinha mais. Mas os dois grupos que mais incomodavam a igreja eram judaizantes e gnósticos. Os gnósticos eram libertinos. Os gnósticos eram gregos e criam num Deus diferente. Cristo não era o Cristo encarnado. Cristo não veio em carne, veio em espírito. E eles acreditavam que podiam fazer o que quisessem na carne, pecar à vontade, viver a vida dissoluta, que nada disso teria problema. Foi uma seita terrível que a igreja teve que lutar contra ela. A igreja em Corinto sofria com os gnósticos. A igreja nas províncias da Ásia sofria com o gnosticismo. A igreja de Tiatira, terrivelmente invadida por gnosticismo. Agora, pior que o gnosticismo eram os judaizantes. Porque os gnósticos vinham da Grécia, vinham das culturas helênicas. E os judaizantes vinham de Israel. Eles criam em Jesus, mas também criam na lei. Defendiam Moisés. E eu deduzo que Paulo estava falando dos judaizantes, porque ele diz assim, alguns, duas pistas. Primeiro, ele diz, alguns seguem genealogias intermináveis. Isso era coisa de judeu. E segundo, se dizem mestres da lei não sabendo nada. Ele não usaria essas duas expressões para gnósticos. Então aqui ele está se referindo a judaizantes. Por que eu estou enfatizando isto? Não é sem propósito. É que eu quero chegar a um lugar na tua vida hoje. Porque a nossa forma de crer dos tempos modernos, ela está em muito. Se nós dissermos assim, pastor, o senhor acha que a igreja moderna ela tem mais problemas com uma gnosis ou com o judaísmo? Eu diria que pelo menos a igreja de nosso tempo, e principalmente na nação brasileira, ela tem muito a ver com uma contenda com o judaísmo. Por quê? Por quê? Porque a nossa maior luta com a fé das pessoas crer corretamente em Deus passam pela lei. As pessoas amam se condenar. Parece que o tempo inteiro temos que pagar algo a Deus. É como se o sacrifício de Cristo não foi suficiente. É como se a obra de Cristo não foi suficiente. E esse é o problema que Paulo tinha. Os judaizantes viam, os irmãos se convertiam, eram livres, não precisavam circuncidar, tinham uma vida deles, adoravam a Deus com liberdade, diziam, não, você tem que guardar a lei de Moisés. Se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Temos gente hoje que estamos na mesma. Tem gente que você prega liberdade e alguém chega e quer meter o sábado. Ou você já não viu alguma coisa assim na nossa região? Querido, isso aqui é muito sério. A forma como você crê. A doutrina moderna das constantes confissões e confissões, você fica louco. Olha, tem gente que parece que se tem que confessar a toda hora.
Algum tempo atrás, eu tive que repreender umas pessoas porque eles estavam achando que era padre. Eu gostaria que você lesse uma nota de rodapé. Não é uma nota de rodapé, é um comentário e a nota de rodapé do próprio comentário do não é do Dr. Rousseau Gede, é o novo comentário do Novo Testamento, não é de Rousseau Gede, Norman Chaplin. O novo comentário do Novo Testamento de Norman Chaplin, quando ele trata da doutrina das confissões, e ele disse que uma das coisas mais terríveis para a igreja antiga foi quando essa doutrina começou a ser desenvolvida e que as pessoas chegavam a se confessar até por fetiches. Você precisa ler esse comentário. Profundo, extremamente profundo. E eu tive que repreender um certo tempo, porque as pessoas parece que achavam que eu era padre, que tinha que se confessar comigo a toda hora. Porque desenvolveram uma doutrina de que tinha que se confessar com o líder. E aí você imagina o líder recebendo história de todo mundo, ouvindo história de todo mundo. Não fica a cabeça de um líder? Histórias sórdidas e esquisitas algumas. Porque se desenvolveu, e às vezes as pessoas passam a acreditar errado. Você tem que confessar alguém. Querido, você tem que se arrepender da forma de pensar e crer que Cristo carregou sobre si os teus pecados. Crer que Cristo gerou liberdade em você e que a liberdade está dentro de você, e que quando você acredita em Cristo e começa a caminhar dentro dessa liberdade, os pecados, os vícios, as imundícias, as impurezas começam a sair de você e você começa a viver uma vida pura em Deus. Que tem gente que tem prazer, vai lá, peca e confessa, peca e confessa, peca e confessa. Então dizendo, vai lá, ora 37 Pai Nosso e 40 Ave Maria. Porque é uma forma errada de crer. Formas erradas de crer. Quando cremos errado, nos vai mal. Você tem que acreditar que Cristo operou uma obra plena, completa no teu espírito, que Ele mora ali, e que se você se conecta com o amado, se conecta com Ele, a santidade dEle te opera na tua vida e os frutos maus saem da tua vida. Paulo diz: Cristo em mim. Você tem que crer que Ele está ali dentro, que Ele vive dentro de você, e orar todos os dias aquele que mora em ti, adorar aquele que mora em ti, cultuar aquele que habita em ti, se conectar com o que vive em ti, falar com o que habita em ti, andar com Ele, fazer dele seu melhor amigo. Isso vai frutificar. Você não tem que se conectar com o pecado, se conecte com a justiça e ela produzirá fruto. Você me entende? Então Paulo está dizendo: cuida da doutrina. Cuida da doutrina. Hoje é um perigo, porque nós temos YouTube, temos Facebook, temos pregadores de todos os tipos e maneiras. Por isso que você tem que ouvir o seu pastor, o seu mentor. Cuida da forma que você crê.
crer corretamente, crer que se Deus é com você, ninguém é contra você, nada vai te derrubar, porque Deus é com você. Paulo disse: se Deus é com nós, quem será contra nós? Levantar de manhã e crer: Deus é comigo, Deus é na minha vida. Pastor, e se eu no inteirinho ali eu cometi um deslize, pequei, cometi um pecado aqui ou ali, confessa para Ele, segue viagem, pega a graça, viva nessa graça, curta essa graça, desfrute essa graça, levante-se sobre os seus pés, caminhe, declare positivamente que Ele vive em você e viva essa vida em Cristo Jesus. Pare de passar o dia inteiro lamentando os seus erros. Quando eu me dou conta que estou errando em algo, eu confesso ao Senhor e me levanto em fé e digo: Senhor, Tu és poderoso para destruir esse pecado em mim, para romper essas coisas erradas, jogá-las fora. Mas eu continuo Te adorando, Te glorificando, porque eu sei em quem tenho crido. Você morreu por mim. Tem crente que fica um mês sem falar com Jesus. Porque eu estou fraco. Quanto menos você fala com Jesus, quanto menos você lê a Bíblia, quanto menos você procura a presença de Deus, mais fraco você fica. Tem gente que crê que para ser salvo ele primeiro precisa se santificar para depois ter com Deus. Tem gente que diz assim: o dia que eu largar meus vícios, eu vou para Jesus. Não, você tem que vir para Jesus, para que Ele te liberte. E se Ele não te libertar, qualquer outra libertação não é boa. Por que não é boa? Porque não é dele. É a libertação dele que funciona, as outras não funcionam. Porque quando você é livre na tua força, não vale, não tem valor, não tem glória para Ele. Você é livre na tua força e gera orgulho, gera outra escravidão. Tem gente que diz assim: eu parei de fumar, fiz força. Eu parei de usar droga, fiz força. Aí fica orgulhoso que parou com a sua força. Agora aquele que sabe que sem Cristo não é nada: eu parei porque Ele habita em mim, a força dEle me deu força, a graça dEle que me ajuda, é Ele, e sem Ele nada sou, e quando Ele sai de mim eu caio, se Ele me solta eu vou cair, porque Ele é tudo em mim. Aí você não tem orgulho, a glória é de Jesus. Consegue entender a diferença? Então Paulo está dizendo: precisamos de uma doutrina boa. Você quer ir bem na vida? Creia corretamente, tenha uma boa doutrina. Não ande se condenando, não ande se autodestruindo. Ele pagou a dívida. Não ande decretando que você: ai, Deus me mandou uma doença. Para de ser idiota. Deus não manda doença para ninguém. Deus cura os doentes, Deus liberta. A Bíblia diz que Ele veio a este mundo para libertar os cativos. Ele veio a este mundo para salvar. Ele não veio para condenar. Que a minha doença está louvando a Deus, a tua doença não está louvando a Deus coisa nenhuma. O que vai louvar a Deus é a tua fé. Se você acreditar que Ele morreu na cruz para você ser salvo e livre dessa enfermidade, isso vai alegrar o coração dele. Eu estava estudando o texto da mulher samaritana essa semana e Deus falou muito comigo, mas falou muito. Ele estava com uma pecadora, das piores pecadoras. Você e eu não íamos chegar nem perto. E as nossas esposas, nós íamos, olha, íamos dormir na rua se nós tivéssemos uma conversa com aquela mulher. Eu pelo menos tenho certeza, ia dormir na garagem. O que é que você estava fazendo ao meio-dia com essa mulher pecadora ali no poço?
Jesus teve uma conversa com a mulher pecadora, mulher de 5 maridos, já estava com outro que nem dela era, já tinha passado a mão em outro marido. E Jesus disse assim: bem disseste, mulher, porque 5 maridos tivestes e o que você está não é teu. E ele diz: mestre, és tu o Messias? E ele diz: porque eu te disse isso, creste? Jesus ficou surpreendido, porque uma pequena revelação, ela saiu correndo e trouxe uma cidade aos pés de Cristo. Lembra? Ela era pecadora. Os fariseus sentavam com Jesus, ouviam ele pregar, comiam com ele, mas não tinham um gesto de fé. Olhavam nele o carpinteiro. Jesus disse para mim: tem muita gente que ainda vê em mim o carpinteiro, mas quando eu encontro alguém que por pequenas coisas vê a minha deidade e permite que eu me revele Deus, então eu consigo fazer grandes coisas. É disso que Paulo está falando aqui. Olha o que ele vai dizer agora. Me dá o verso, ver se como que estamos no 5. Me dá o 5, ver se todos leem juntos. Eu vou terminar aqui. Mas o fim desta amonestação, olha o que Paulo está dizendo: eu te exorto, te corrijo, para que dessa correção saia isso aqui. Para o fim desta amonestação é o amor que procede de um coração puro. Paulo está dizendo: eu te admoesto a que você cuide a doutrina, porque quando você cuida a doutrina e você crê corretamente, do teu coração vai sair amor. Amor, mas não é qualquer amor. Amém? Amor que procede de um coração. Amor que procede de um coração. Então diga comigo: crer corretamente purifica o coração. Crer corretamente purifica o coração. Você quer um coração puro? Você quer ter um coração puro? Creia corretamente. Vou dizer de novo: você quer um coração puro? Creia corretamente. Porque quando você crê que ele é teu amigo, e você fica como uma criança bobo, primeira coisa que eu faço, que eu vou fazer amanhã de manhã, é dizer: bom dia, Jesus. Bom dia, meu amigo. A primeira coisa que eu vou fazer amanhã de manhã, porque eu acredito que do lado da minha cama tem uma poltrona, e eu acredito que enquanto eu durmo, ele vigia por mim, e eu sei que ele está ali. Hoje à noite, quando eu for fechar os olhos, eu vou dizer para ele: Senhor, vem a este quarto, senta aqui, cuida por mim, enquanto eu dormir, guarda meu sono. Você pode achar isso idiota. Eu acho que isso é crer corretamente. Lá está escrito, pastor. A Bíblia diz: deixar as crianças vir a mim, porque delas é o reino do Senhor. E quem não se fizer igual a uma criança, então não entrará no reino do Senhor. Você está me entendendo?
Eu quero crer corretamente. Porque quando eu creio corretamente, Ele gera em mim um coração puro. Não eu, Ele gera em mim um coração puro. E olha que coisa linda. Dê uma boa consciência quando o coração é puro. Não puro porque você é perfeito, puro porque Ele o purificou. Então a tua consciência não te condena. Você pode falar com Jesus das vezes que quiser, orar em língua, cantar em língua, chorar. Nenhuma condenação há para aquele que está em ti. Está pelo sangue que verteu na cruz. E uma condenação há para aquele que está em ti, querido Jesus. Te amo, Jabez. Consegue entender? Quando o teu coração está cheio do Espírito, ele está puro. Porque aonde Jesus reina, a impureza tem que sair. Tem gente que faz força para parar de pensar coisa errada. Não faz força, querido. Você nunca vai parar de pensar coisa errada. Se eu tirar a visão de Jesus, 2 minutos eu estou pensando bobagem. Porque eu sou carnal, humano, falho, pecador. Mas se eu ponho os meus olhos em Jesus, Ele toma conta do meu coração. E o meu coração fica puro. Por causa de mim? Não, por causa dele. Ele está ali reinando. E quando o coração está puro, a consciência fica. E agora o que vem agora? Agora surge uma fé. Paulo sabia das coisas. O que é uma fé não fingida? Uma fé que não é hipócrita. É a fé de uma criança. Se você disser para uma criança: eu vou te dar uma estrela, querido, ela vai ficar esperando e acreditando que você é capaz de lhe dar uma estrela. Sabe por quê? Porque não há maldade na fé da criança, não há fingimento, ela crê de verdade. E essa é a verdadeira fé, aquela que crê de verdade. Então olha que poderoso que é isto aqui, querido. Quando a doutrina que alimenta teu coração é pura, sã e verdadeira, então teu coração começa a crer com amor. A presença de Cristo te purifica. A consciência fica limpa. E começa a nascer uma fé aqui dentro que crê que tudo é possível. E quando enfrenta os desafios, essa fé continua crendo. Vai acontecer esse milagre, porque eu sei em quem tenho crido. O meu Deus cuida de mim. Entende por que Paulo está dizendo: se fizeres isso, vai te ir bem na vida? Se você cuidar da sua doutrina, eu lhe prometo, em nome de Jesus, vai e vem na tua vida. Que doutrina, pastor? A forma como você crê em Deus. Tem gente na igreja servindo outro Deus. Vamos ficar em pé.